Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Limeira, em conjunto com a Prefeitura de Limeira, deseja que todos sejam bem-vindos à palestra Atualizações em Autismo, Perspectivas para Intervenções na Era das Evidências, com a especialista Maria Elisa Grant Fonseca. A ação dá início às atividades que serão realizadas durante o Abril Azul, mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista, o TEA, que tem como objetivo buscar a sensibilização e a inclusão de pessoas com o transtorno. Este evento está sendo organizado pelo setor de garantias dos direitos da pessoa com deficiência, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o Núcleo de Capacitação e Humanização da Secretaria de Saúde, em parceria com a Escola Legislativa da Câmara Municipal de Limeira. Neste momento, convidamos para compor a mesa a presidente do CEPROSOM, Maria Alcélia Damasceno, que está representando o nosso prefeito municipal, o senhor Mário Botion. Vereadora Mariana Calça, que está representando o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Limeira, vereador Everton Ferreira. A encarregada do SEMA, Centro de Especialização Municipal do Autista, a senhora Raquel Rafael dos Santos, que está representando o secretário municipal de saúde, doutor Vitor Santos. Senhor Douglas Antônio Robinho, do setor de garantias dos direitos da pessoa com deficiência e presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Senhora Benedita Aparecida Faustino Duarte, a Benê, do Núcleo de Capacitação e Humanização da Secretaria da Saúde. A Câmara Municipal de Limeira informa o recebimento de correspondências enviadas pela vice-prefeita Érica Tanque e pelo deputado federal Miguel Lombardi, justificando a ausência por compromissos anteriormente assumidos. A Câmara Municipal de Limeira também anuncia e agradece a presença do nosso vereador Jorge de Freitas, da senhora Vânia Andressa de Sena, vice-presidente do projeto AME-TEA. Senhor Milton César Calef, presidente do Conselho Municipal das Pessoas Deficientes da cidade de Conchal. Finalizada a composição da mesa diretora, convidamos para fazer a abertura deste evento a presidente do CEPROSOM, Maria Alcélia Damasceno, que está representando nosso prefeito municipal, senhor Mário Botion. Podemos nos sentar. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a vereadora Mariana e parabenizar pela organização desse evento, pela sessão dessa casa, para acolher mais uma partilha de conhecimento. Quero cumprimentar o Robinho, em nome dele, todos os deficientes, o Conselho da Pessoa com Deficiência, que tem feito um trabalho gigantesco nessa cidade em prol das pessoas que têm deficiência. Cumprimentar a Raquel e a Benê, que estão à frente da Secretaria de Saúde e que por várias vezes nós trabalhamos em parceria, seja no processo de inclusão, seja no processo de acolhimento das demandas, e dizer que o município tem cada vez mais investido. Sabemos das demandas, sejam trazidas por familiares, por organizações da sociedade civil, mas estamos sempre à disposição para acolher, para ouvir e para também fazer e promover os processos formativos. Quero agradecer à professora que gentilmente está aqui hoje conosco,
dividindo o seu conhecimento, compartilhando conosco experiências, e desejar a todos vocês, em nome do senhor prefeito, da Érica, um bom evento a todos. Obrigado. Nesse momento, convidamos para as suas considerações, vereadora Mariana Calça. Boa noite, gente. Vou ser bem breve. Primeiro, quero desejar umas boas-vindas para quem nunca esteve aqui na Câmara. Vi bastante gente da educação por aí, né? Esse tema é um tema permanente na nossa rede municipal. A gente tem visitado e tem tido contato com os profissionais da educação, com os aluninhos. A gente tem visto cada vez mais, é uma realidade no nosso município, né, as crianças com TEA nas nossas escolas municipais. Então, esse tema vem de encontro, né, não só com a data, mas com a realidade que a gente vive aqui na nossa cidade. Quero cumprimentar o Robinho, a Raquel, Maria Célia e a Benê, que compõem a mesa aqui comigo, e agradecer a professora Maria Elisa por estar aqui com a gente, dividindo o seu conhecimento, e que nós que estamos aqui, que vamos aproveitar e escutar tudo que ela tem a nos ensinar, que sejamos multiplicadores dessas informações, né? Que possamos voltar para os nossos lugares de trabalho, para quem trabalha com essa temática, um pouco melhor do que a gente chegou, e que possamos também dividir com os nossos colegas o que foi passado aqui. Então, uma boa palestra para todo mundo e aproveitem. Obrigado, vereadora. Nesse momento, convidamos a encarregada do SEMA, a senhora Rafael dos Santos, para suas considerações. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, Benê, Mariana, Maria Célia e o Robinho. E cumprimentar a todos vocês, que possamos estar aqui para aprender um pouco mais. Agradecer à professora Maria Elisa por compartilhar conosco o aprendizado que é tão importante. Estou aqui hoje representando o secretário da Saúde, o Dr. Vitor, o qual não pôde ser presente porque teve um outro compromisso. Então, que todos tenham um bom proveito e que possamos aprender e depois multiplicar. Tá bom? Obrigado. Nesse momento, convidamos Robinho para suas considerações. Boa noite a todos. Boa noite. Inicio minha fala fora do microfone para que os nossos amigos com deficiência visual possam localizar. Esse é o meu sinal. E eu gostaria de cumprimentar a mesa, a Célia, a Raquel, a vereadora Mariana Calça, em nome dela a todos os vereadores presentes, a Benê. E para facilitar, eu escrevi aqui meu discurso, Então, vou ser breve, mas deixa eu ler aqui. É com imensa honra e gratidão que nos reunimos aqui hoje para marcar o início do mês mundial de conscientização sobre o autismo. Esse é o momento de reflexão, de educação e, acima de tudo, de celebração da diversidade e da inclusão. Hoje, mais do que nunca, é essencial reconhecermos a importância de compreender, respeitar e apoiar as pessoas no espectro autista. O tema desse ano, valorize as capacidades e respeite os limites, ressoa profundamente em todos nós. Trata-se de abrir nossos corações, nossas mentes e nossas comunidades para garantir que todos possam ter o respeito e valorização da sua potencialidade. Como comunidade, temos a responsabilidade de promover a educação e conscientização sobre o autismo em todas as esferas da vida. Devemos garantir que as escolas, locais de trabalho, serviços de saúde e espaços públicos sejam acessíveis e inclusíveis para todos. Precisamos também combater o estigma e a discriminação, promovendo uma cultura de aceitação e respeito. Neste mês de conscientização, que cada um de nós possamos nos envolver ativamente na causa, educando sobre o autismo,
ouvindo as histórias e perspectivas das pessoas no espectro e de suas famílias. Acima de tudo, seja um aliado na luta por uma sociedade mais inclusiva e acolhedora. À medida que celebramos o mês mundial de conscientização sobre o autismo, vamos renovar nossos compromissos de construir um mundo onde cada pessoa, independente das suas diferenças, seja valorizada, respeitadas e incluídas. Juntos, podemos abrir portas para a inclusão e criar um futuro mais brilhante e acolhedor para todas as pessoas do espectro do autismo. Obrigado a todos e tenhamos uma ótima palestra. E gostaria de agradecer profundamente, Maria Elisa, pelo convite em aceitar e estar aqui essa noite. Muito obrigado. Ótima palestra a todos. Obrigado, Robinho. Neste momento, convidamos Benê para as suas considerações. Obrigado. Opa. Boa noite a todos, a todas. A mesa, Robinho, Raquel, Maria Auxélia, Mariana e professora Maria Elisa, que satisfação tê-la aqui com a gente. Muito tempo que a gente desejava estar ouvindo você e assim, muito feliz pela parceria que a gente fez, tanto com o Robinho, do setor de garantias da pessoa com deficiência, e também a Escola Legislativa. Foi assim, uma parceria muito boa, que possibilitou aqui que a Maria Elisa estivesse com a gente. Muito obrigada aos parceiros, muito obrigada, Maria Elisa, por você ter aceito, e obrigada a vocês que estão aqui com a gente para mais esse dia de aprendizado. Que a abertura mais linda do nosso mês, eu acho que a gente abre com chave de ouro. A gente vai ter assim bastante atividade, Robinho? A gente fez aí uma parceria, temos uma agenda longa, que ao longo do tempo a gente vai estar passando para vocês, tá bom? Muito obrigada e uma boa palestra para todo mundo. Obrigada. Obrigada, Benê. Dando continuidade aos trabalhos, pedimos para que a mesa diretora retorne à plateia. Neste momento, convidaremos nossa palestrante, que é psicóloga especialista em autismo. Possui mestrado em Educação Especial pela UFSCar, analista de comportamento pelo Lamier da UFSCar, possui formação na área do autismo pela Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, realiza consultorias e supervisão na área, e é sócia afiliada da Associação Brasileira de Análise de Comportamento, ACBR. Estuda autismo desde 1991. Convidamos para a sua apresentação a senhora Maria Elisa Granchi Fonseca. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, Casa, pelo convite, todo mundo que se envolveu para que a gente pudesse conversar sobre isso hoje. Imediatamente, assim, que eu conversei com... não lembro com quem que eu conversei. Acho que foi meu irmão primeiro, me lançou a ideia. E depois, imediatamente, já disse, tá bom, eu vou, porque no dia 2 de abril eu nunca vou em nenhum lugar. Então, é um dia que eu reservei para não ir em nenhum lugar. No dia 1, até o final do mês, eu sempre estou em algum lugar. Mas no dia 2, normalmente não. Então, eu sempre sei que eu posso. Aí, estou aqui hoje. A gente tem algumas coisas para conversar. Eu não posso ir adiante se não falar para vocês que, se nós não modificarmos as nossas estratégias de intervenção para pessoas com autismo hoje, nós vamos ter uma geração muito mais deficiente do que a gente tem hoje. Então, isso muito me preocupa, porque eu sou do século XX. Então, no século passado, a gente já tinha essa preocupação, e muitos adultos com suporte 3 que nós temos hoje são devedores, porque nós que deixamos de pagar essa conta. Então, está na hora da gente olhar para o diagnóstico precoce. Isso significa antes do primeiro aniversário, porque se deixarmos isso continuar avançando, quem vai cuidar disso nos próximos 20 anos, 30 anos, 40 anos, não seremos nós. Então, nós não podemos mais dar a chance
para que pessoas com autismo paguem contas que não são delas, são nossas, e são financiamentos que a gente precisa fazer hoje. Onde eu vou projetar? Ah, por favor. Tá, obrigado. Então, gente, o que eu preciso falar para vocês? Nós vamos falar um pouco sobre essa trajetória, o que é que se tem de evidência, o que a gente publica hoje não é o que nós publicávamos no passado, o que publicaremos lá na frente não é o que nós estamos publicando hoje. Então, muitas coisas, graças a Deus e a pesquisa, foi mudando. Então, o próprio autismo mudou, ele não é o mesmo que eu comecei a estudar lá quando eu comecei a faculdade, no final da década de 80. Hoje nós temos um outro autismo. E esse autismo que a gente tem hoje, tá ligado, Wagner? Wagner não, cadê o Wagner? Você não é o Wagner. Obrigada. Aí. Então, ó, todo mundo já deve ter visto isso alguma vez na vida, ou quem nunca viu está vendo pela primeira vez. Nós temos uma progressão muito abrupta de pessoas com autismo no mundo. A incidência, né? Então, quanto mais a gente vai avançando no tempo, mais autistas vão nascendo. A pessoa nasce assim, né? Então, ninguém vira autista porque entrou ladrão na casa. E eu preciso dizer isso para vocês e dar um salve para as pessoas que estão assistindo isso e que assistirão depois pela internet. As pessoas com autismo têm altíssima probabilidade de trazer uma herança, uma herdabilidade. E zero chance de virar autista porque alguém brigou com a mãe, ou porque caiu um raio e a mãe assustou. Então, essas coisas não existem, ou porque a avó deu mamadeira até 11 anos e depois dos 12 o cara virou autista. Nenhuma evidência de efeitos psicológicos sobre o autismo. Isso significa zero. Então, ninguém precisa carregar mais peso do que já tem. E eu falo isso pelas famílias. Porque as famílias, a mãe principalmente, já por mais que a gente fale, você não tem nada a ver com isso, a mãe vai morrer achando que tem. Então, nós precisamos tirar a carga para o caminhão poder ir mais rápido. Quanto mais carga tem num caminhão, mais ele fica pesado. E a gente não pode mais deixar essas mães tão pesadas como ficaram durante muito tempo. Olhando para o que a gente tem na pesquisa, tudo que nós vamos falar aqui, nós vamos falar do que alguém escreveu. Isso tudo está publicado. Não são ideias que saíram da minha cabeça, porque eu acho legal. Alguém publicou isso. Nessa tendência aqui, isso vai continuar subindo, certo? Não tem como a gente dizer que não, a não ser que alguém descubra algo que possa modificar geneticamente alguma coisa, e nós estamos, assim, 500 anos muito atrás disso acontecer, né? Nós vamos ter a chance, daqui a pouco, de termos um autista a cada 2 pessoas. E eu costumo dizer que, se isso acontecer, e provavelmente nós vamos chegar a algo nesse nível, a cada 2 pessoas, uma é autista. Então, se não é a Benê, é a outra. Se não é você, é a sua amiga do lado. É muita gente dentro de um espectro que, praticamente, para alguns casos, não se vê. Porque o cara está lá, tranquilão, cheio de hiperfoco, cheio de mania, cheio de vontade, né? Dentro do espectro autista e considerado o esquisitão da família. Isso é autismo e foi considerado nada, julgamento, sem vergonhice, durante muito tempo. Então, nós precisamos olhar para isso, e isso vai começar no diagnóstico precoce. Nós não podemos fugir disso. Essa história de que ele é muito novo, que ele só tem 3 anos. Gente, 3 anos é muito velho para diagnóstico. Velhíssimo. 1 ano é a idade boa, 11 meses. Não, no dia do aniversário, já sabe que tem autismo. É isso que a literatura vem dizendo para a gente, que é possível fazer. Casos de nível 1, dificilmente a gente erra. Mas o nível 1 de suporte, por não terem tantos atrasos, e no primeiro ano de vida tocar o barco, pode ser mais difícil, mas um bom olhar clínico já te dá um diagnóstico de bebês, também com nível de suporte 1. Então, nós sabemos que a gente tem aí um problema de comunicação social funcional e um problema de repertório comportamental restrito e repetitivo.
Só isso caracteriza o autismo. Então, você vai dizer para mim, professora, então, para ser autista, só tem que preencher 2 critérios? Só. Só 2 critérios diagnósticos é que existe pelo DSM-5. Dentro de cada baú desse, alguns comportamentos que variam de indivíduo para indivíduo e variam também com a questão do gênero. Então, a gente sabe aí que homens e mulheres, e existem aí diferenças comportamentais. Mulheres têm um fenótipo diferente do homem. Culturalmente, né? A mulher normalmente é mais leve, muito mais leve, ou muito mais graves. Então, é difícil a gente encontrar até... existe, claro, né? Tudo existe em medicina, gente. Homem tem câncer de mama? Tem. Existe TEA, mulher tipo 2? Existe. Mas a chance da gente encontrar ou uma muito grave, com mais comorbidades, é maior. Ou uma muito leve, que muitas vezes passa porque a mãe criou assim. Nesse sentido, olhar para isso, principalmente aqui, nos faz remeter a um grande problema que a gente teve na vida, que é atribuir autismo a problema de fala. Esqueçam isso, acho que isso está bem resolvido, né? Pessoas com autismo não precisam ter atraso de fala, pessoas com autismo podem falar, inclusive, muito bem, com uma fluência, né, e com uma questão verbal vocal, que a gente chama de autoclite, cunhaba, muito boa. Então, a pessoa já descarta, fala, imagina que isso é autismo. Olha aí, ele sabe falar sobre, sei lá, o tipo de pedra, os minerais. E aí está o problema, nós estamos falando de comunicação social funcional, e não do som que sai da boca. Quando falta o som que sai da boca, acende mais uma lanterninha. Porque a grande probabilidade de que acende realmente a nossa primeira lâmpada é o atraso de fala ou qualquer disfunção de fala na primeira infância. Muito bem. E aí a gente chega no que o DSM-5 hoje... Eu sou da época lá do DSM-3. Migramos para o 4, migramos para as transições, estamos no DSM-5. O DSM-5 ele entrou com o conceito de espectro, que não é um conceito novo. Sempre falávamos de espectro. Quem falou essa palavra aqui pela primeira vez foi uma mãe britânica que chama Lorna Wing. Ela que começou a falar das chances de termos um contínuo infinito no autismo. Então, eu posso ter aquele cara que mora aqui, com muito autismo, e quanto mais autismo ele tem, mais se vê o autismo. Então, você está lá na missa, você fala, olha, o filho daquela manicure tem um probleminha, porque está pulando lá. Como eu posso ter, nesse infinito, qualquer ponto entre lá e cá, um cara que aparentemente é só o inteligente do colégio? Pode. Eu posso ter infinitos pontos entre esse cara e aquele. Por isso que a gente escuta falar que não tem nenhum autista igual, né? Não tem mesmo. Eu já vi protocolados em consultório 15.231 pessoas com autismo. Todos os 15.231 pessoas diferentes, ao longo de 30 anos. Então, isso significa o quê? Que isso é real. Temos pessoas diferentes que se enquadram no tipo 1 de suporte, no tipo 2 de suporte, que é o mais difícil de se achar, e no tipo 3 de suporte. Quem vai definir o tipo de intervenção é o tipo de suporte. Muitas vezes a gente oferece menos do que o nível de suporte pede. Maior nível de suporte, maior intensidade de carga. E quando a gente não oferece isso, nós corremos o risco do cara ficar assim. O grau desse TEA, quanto mais o TEA aparece, mais esse menino ou menina precisa de intervenção. Quanto menos esse TEA aparece, menos essa pessoa precisa de intervenção. Então, é um crime eu dar 30 minutos de intervenção para uma criança TEA 3. Dificilmente eu consigo fazer esse processo aqui. Pode? Nunca vi. A literatura não demonstra nenhuma eficiência e nenhuma intervenção de baixa carga para pessoas graves. E isso significa que nós temos que começar a sofrer agora para resolver esse problema. Porque o que a gente tem é muito complicado de se colocar que a gente precisa fazer o que deve ser feito. Mas eu preciso contar isso para vocês. Então, onde estão as nossas preocupações? Deixa eu tomar uma água aqui, que eu estou seca já.
Ó, falhas no diagnóstico. Muitas falhas no diagnóstico ainda. Parece mentira, né, gente? No século XXI, a gente ainda tem criança autista que chega para a gente como TDAH, que é o que menos tem. Chegou uma criança com desculpa de TDAH, que a gente brinca na comunidade científica, é como se doesse menos. E, às vezes, é pior. Muitas vezes é pior estar num quadro de TDAH do que no quadro de TEA. Não estou medindo pior ou melhor no sentido de benefício ou malefício, mas de consequências a longo prazo. Às vezes é melhor prognóstico um TEA1 do que um TDAH mais intenso. Nós temos que perder tempo no diagnóstico. E isso começa com o precoce. É possível dar o diagnóstico em uma única consulta? Sim, a depender de quem faz. Eu faço. Uma única vez que a pessoa vai lá, eu consigo dizer se a pessoa é autista ou não. Ao passo que, às vezes, a gente encontra alguns serviços que o cara fica 6 meses para ver se é autista. 6 meses é 50% de um ano. 50% de um ano, para quem tem 2, é metade da vida. É muito tempo. Então, a depender da clínica de quem está olhando, da expertise de quem está fazendo, não é para fazer teste para ver habilidade. Existe uma diferença entre avaliação formal para diagnóstico, é só para dizer é autista ou não, e existe uma avaliação que é uma avaliação para você ver a habilidade. Aí você vai levar 50 anos, se você quiser. Você nunca termina de ver a habilidade da pessoa. Mas, para identificação de autismo, não se demora. Eu não posso ficar demorando. E a gente cai um pouco nesse problema aqui, né? Que não é nosso, né? É brasileiro, né? Nosso aqui exclusivamente. Em nenhum lugar do mundo isso acontece, só aqui no Brasil. Conheço vários serviços. Aí, concordo que se atrasa aqui. Porque também não adianta muito, não é ético nem moral, eu fazer um diagnóstico aqui e falar para ele, espere um pouquinho então, tá? Que eu não tenho vaga para você. Aí o cara fica 2 anos esperando para ser atendido. Já perdeu mais um tempo. É possível recuperar algumas habilidades que o cara perdeu? Eu lamento dizer que às vezes não. Às vezes, o quanto de tempo ele viveu, a gente não consegue alcançar com algumas habilidades. Então, nós não podemos mesmo perder mais tempo com essa galera aí. Concordo que, se eu tenho um problema de intervenção, eu posso ter um problema de intervenção não baseada na evidência. Não se fala em outra coisa hoje em dia, senão que é na evidência. Isso significa o quê? Que qualquer serviço que for ser ofertado, né, para a pessoa autista, precisa estar dentro do que, naquele momento do mundo cultural, foi publicado como isso presta. Nós já temos. Só olhar o último manual, tem 2 anos. Publicou-se 28 práticas. Ou seja, essas 28 são as recomendadas para autismo. Ah, e aquele lá? Aquele não. Por que você faz? Ah, é aquilo lá que eu inventei lá? Não, também não, por que você faz? Ou, eu não tenho nenhum caminho. A gente faz um pouco de cada coisa, é pior, prefiro que fique em casa. E eu treino essa mãe. Eu tinha um professor que falava assim, se você não tem uma prática baseada em evidência, treine a mãe. Que a mãe é o que tem de mais evidência no mundo, né? Então, gaste o seu tempo. Se você tem 30 minutos com a criança só, treine 10 com a mãe. Muitas vezes, 30 minutos e nada é a mesma coisa, vocês sabem. Então, e não está na evidência um atendimento de baixa carga. Não está na evidência intervenção eclética. Não está na evidência aquele modelo. Sai da fono, vai para a psicóloga, sai da TO, vai para a físio, sai da físio. Isso não tem nenhuma evidência para autismo. Isso é um modelo especialista, culturalmente colocados para nós, empurrado. Porque nós vemos uma tendência hospitalar. Nessa história, nós deixamos de avançar no que a gente tem de um modelo mais generalista. Que hoje, queiram vocês ou não, queiram os simpatizantes ou não, o que tem mais evidência é a análise do comportamento aplicado. Ah, mas e o método coelhinha feliz, coelhinha alegre? O método coelhinha alegre é legal, mas não tem evidência. Ah, mas e o método do cheiro, do aroma de alfazema?
pode ser delicioso, mas não tem nenhuma evidência. Pode ser que tenha no futuro. O bom da história é essa. Também temos um problema que a turma não conhece o que funciona. Então, a turma não conhece que existem 28 pesquisas, 28 estratégias baseadas em pesquisas, e que aquilo, naquele momento, que é hoje, 2 de abril de 2024, foi demonstrado como mais eficiente. A turma ainda traz coisas da década de 70, da década de 80. Não é o mesmo autismo. Então, o autismo da década de 80 funcionava com alguns modelos. Não é o autismo que tem hoje. Está circulando, onde foi que eu vi? No Instagram da Andrea Werner, depois vocês olham lá. Um vídeo do Antônio Fagundes, de 89, que foi lançado num congresso da AMA, eu lembro que eu estava lá. Foi aquela maravilha o Antônio Fagundes falar sobre autismo. Olhem lá para vocês verem o que ele falou. Começa falando que a gente pode melhorar esse mal que a criança traz com ela. O mal do autismo que está encarnado nessa pessoa. Era isso que a gente fazia em 89. Era aquele autismo, só tinha o severo. Não existia até a 1 que não fosse síndrome de Asperger, muito marcadamente, naquela época. Então, nós não podemos mais fazer o que fazíamos em 90, o que fazíamos em 2020, do que a gente está comparado com o que a gente está fazendo hoje. Nós temos que renovar esse estoque, senão perde a validade, como qualquer outra coisa, arroz que você tem em casa. Água estraga? Estraga. Por que uma evidência científica não passa da validade? Passa também. Então, a gente tem que conhecer quais são as que funcionam. Precisamos entender como é que faz a avaliação funcional, principalmente quem está na escola. Infelizmente, nós não vamos ter tempo para falar de cada uma delas. Podemos pensar isso numa outra oportunidade, e eu venho com o maior prazer do mundo. Professor é obrigado a saber, mas nós somos obrigados a ensinar, porque o professor não nasce sabendo. O professor está lá, foi treinado para fazer as coisas que ele precisa fazer. E ele acabou assumindo papéis que não eram deles na nossa história. Um deles é fazer avaliação funcional. Na verdade, todos nós teríamos que aprender a fazer avaliação funcional. É entender para modo de que o comportamento está agindo. Porque eu posso ter 4 crianças exibindo o mesmo comportamento, cada um para atingir uma determinada função, para matar uma determinada função. Então, o procedimento para mudar esse comportamento não é o mesmo para todo mundo. Vou dar um exemplo. Sei lá, mais comum, né? A criança está gritando lá, chorando, a gente fala isso, nem olha para ele. Ignora eles, vira as costas, corta o contato visual, dá 3 segundos e vai embora. Pode funcionar? Pode, se a função desse comportamento era gerar atenção social. Se a função desse comportamento foi, ou era, gerar um pedido de alguma coisa, não adianta nada você virar as costas e sair, que vai piorar. Se a função desse comportamento é a regulação sensorial, esse comportamento inadequado vai continuar acontecendo na ausência de pessoas. Aliás, essa é uma dica. Para você saber se um comportamento inadequado, inapropriado, disruptivo, o nome que você queira dar, mas para algo que não é para acontecer em um determinado momento. Se aquele comportamento está acontecendo e acontece na ausência de outras pessoas, a chance de ser regulação sensorial é muito grande. Então, não adianta você sair fora, não adianta você pôr ele na cadeira sentado, não adianta você mudar o foco, que a gente escuta muito isso, muda o foco dele para outra coisa. Se for regulação sensorial, você pode fazer qualquer coisa, porque o reforço é automático, gerado no próprio organismo. Nada vai funcionar senão o que está dentro do organismo. Isso é avaliação funcional, isso é obrigação do psicólogo. Tinha 2 psicólogos aqui que eu não lembro onde eles estão, que eu não enxergo. Vocês que são psicólogos estão interferindo na vida das pessoas com autismo, mesmo que odeiem análise do comportamento, precisa saber. E se eu puder dar uma dica, acho que nem é dica, é um conselho de quem é mais velho. Se quer trabalhar com autismo, tem que conhecer a análise do comportamento aplicado. Psicanálise é 0 evidência, existencialismo é 0 evidência, desenvolvimentismo é 0 evidência. O que tem evidência para autismo é ensino estruturado, mediado por aba. Acabou. Ah, mas eu não concordo, então vai vender Avon. Não dá. É bom vender Avon, também venda. Avon, Natura, um monte de coisa lá, que eu gosto. Mas não para trabalhar com autismo. Então, nem contratem. Se precisam de algum psicólogo, se precisam de alguém, né? Cuidado na hora da gente fazer a seleção. Porque tem que haver no repertório dessa pessoa conhecimentos mínimos sobre isso. Tá? Bom,
Temos falhas no tipo de trabalho, porque metodologicamente, se eu não conheço essas coisas, eu não vou saber uma medida de critério, por exemplo. Quantas tentativas nós vamos oferecer? Como que eu sei que ele está pronto para avançar? Qual é a avaliação de preferência para a gente escolher o reforçador melhor ou não? Porque a gente tem muito erro de escolha de reforçador. Porque a turma entende como se fosse prêmio. Ah, mas ele só vai fazer se ganhar um pão de queijo? Ah, ele só vai fazer se a gente... Aí a gente gastaria 4 horas para convencer uma pessoa de que os comportamentos funcionam dessa forma, né? Nós aqui, todos nós temos lá dentro da gente uma motivação intrínseca para coisas que você não precisa ganhar um salário para estar aqui. Mas o fato de ouvir, né, de poder conversar, de poder engrandecer a nobreza da sua intelectualidade é reforçador para você. Porque você realmente é melhor do que sua amiga que não veio. Hoje, você sabe mais do que aquela pessoa que não veio. Isso é extremamente reforçador. Então, isso garante que a chance disso acontecer no futuro é muito maior. Isso acontece em vários âmbitos da vida. Isso está diretamente ligado ao tipo de metodologia que a gente vai oferecer. A gente precisa saber o que vem antes e o que vem depois. Existe um grupo de comportamentos que são cúspides, que a gente chama. Sem eles, outros não virão, nunca virão. Tem vários protocolos de ensino de habilidades iniciais. Às vezes, a gente vê as pessoas com alto nível de exigência para crianças ou jovens, pessoas que não têm as habilidades cúspides. Não vai acontecer nada. Na verdade, começam a emergir problemas por culpa das cúspides que não foram instaladas. Mamães, muitas vezes, chegam muito preocupadas com isso, porque quer que o cara leia e escreva de qualquer forma. Por quê? E eu entendo e acolho. Falar, ler e escrever normalizam. Então, se uma pessoa fala, se uma criança fala, se uma criança lê, se uma criança escreve, onde estaria a maior das dificuldades? Então, existe um grande anseio para que isso aconteça. Mas o meu segundo lamento de hoje é dizer que existe uma grandiosíssima chance de muitas pessoas com autismo nunca aprender a ler e escrever. Porém, poderão aprender muitas outras coisas, desde que a gente ensine as habilidades básicas e os repertórios que são condicionantes para que outros comportamentos venham. Nós temos que saber quais são, porque aqui está a chave do cofre. Eu preciso liberar essa criança para aprender outras coisas. Mas essa liberação só vem se a senha estiver certa. Senão você vai, na terceira tentativa, bloqueia a sua conta, para de entrar dinheiro, você não consegue nem sacar. Isso acontece com o comportamento humano também. Qualquer comportamento humano, não só comportamento do autista. O autista é gente, então seguem as mesmas regras comportamentais. Você que está trabalhando com intervenção precoce, essa história... Diagnóstico. Não precisa de diagnóstico, né? O nome que ele tem não faz diferença. Faz total diferença. Porque as práticas com evidência para autismo não são as práticas com evidência para surdo. As práticas com evidência para autismo não são as práticas com evidência para dislexia, para esquizofrenia. Então, o que você vai fazer com ele se você não sabe o que é que você tem que fazer com ele, com apoio em qual referencial? Precisamos de um diagnóstico. Não liberamos a criança do diagnóstico para intervenção. Nós temos que saber como manejar comportamento inadequado, que para mim é o mais legal. É uma das áreas que eu me especializei mais, manejo de comportamento inadequado. Nós temos que saber por onde começar. Muitas vezes a gente fala, não sei, porque não sabe mesmo. E ninguém precisa saber, alguém tem que ensinar. A gente precisa se abrir a isso, né? E falar, e agora? Esse planejamento começa onde? Quanto tempo eu vou ter para ensinar essa habilidade? Eu espero que ele domine 100% independente até quando? Nós temos que prever isso. Ninguém fica grávida para sempre. Nós temos que prever. Isso é planejamento. Se a gente não tem isso, o plano de saúde vai pagar mais, e às vezes sem necessidade. A mãe vai pagar mais sem necessidade. E a gente se perde nesse referencial, né? Se a gente não sabe para onde vai, qualquer lugar está bom. Já não tinha uma pessoa que falou isso? Pessoa não, um coelho, né? Aí a gente tem que saber quais práticas a gente vai usar. Tudo isso é problema para a gente, tá? Nós temos que conhecer o que é análise do comportamento aplicado ao autismo. E se você não gosta, mude de área. Ou vamos fazer qualquer outra coisa. Porque
porque não existe evidência em outra instrumentação para isso. Até existe, mas para alguns tipos específicos de comportamento ou de TEA, mas de baixa evidência, né? Tem os que tem muita evidência. O que tem mais evidência para dor de cabeça? Chá de camomila ou Neosaldina Super? Os dois. Você pode falar para mim assim, eu tomo chá de camomila e para mim tá bom. Para mim, não. Para a maioria da população, a pesquisa falou Neosaldina Super, o que não dispensaria o chá de camomila também. Mas para eu saber qual dos dois faz mais efeito, testa um isoladamente, testa outro isoladamente, aí a gente vê o que faria mais efeito. É o que a gente faz com as evidências no TEA. Nós temos que monitorar se a intervenção está correta. Isso é um grande problema, especialmente para plano de saúde. Tem plano de saúde pagando lugares criminosos, que merece denúncia. Existem protocolos para isso, mas a gente não sabe. Então, a turma está financiando, muitas vezes, serviços que realmente não prestam. É um problema isso. Mas existe protocolos de monitoramento. A gente tem um baixo uso de suportes visuais, de materiais estruturados, e nós... Talvez eu mudaria aqui, eu falaria assim, grandes barreiras de ajuste curricular. Porque isso aqui é um problema, é difícil de fazer. Não vem me dizer que fazer um PEI é fácil, não é difícil de fazer. Demorado para fazer, porém é custoso, mas é viável. A gente não pode mais perder tempo de dizer que nós estamos avaliando ainda, nós estamos no dia 2 de abril. Por lei tem 30 dias. A mãe tem 30 dias. A mãe tem 30 dias para receber o PEI por escrito, concordar. Se a pessoa com autismo tem consciência disso, intelectualidade, a criança com autismo analisa junto, vê se está tudo bem, assina a galera toda, a mãe leva embora para casa. Qualquer documentação precisa ser entregue para a família. A gente não sabe disso, porque nós não fomos treinados para isso. Nós temos dificuldade no uso de registros. A turma também não foi treinada para monitorar comportamento. Como é que a gente escreve o que foi feito? Como é que eu provo que a pessoa melhorou porque eu fiz um procedimento? Se a gente não sabe disso, começam os julgamentos. Quer um bom exemplo de julgamento? A criança está há 10 anos fazendo terapia, 10 anos recebendo intervenção, está indo, bacaninha, você percebe que ele está melhorando, tá? Num belo dia, a mamãe chega e fala assim, nossa, eu pus ele na natação. E não é que ele melhorou? Como se, sob o efeito da natação, os 10 anos do que você fez, isso é errado. Pode ser? Pode. Mas onde está o monitoramento que a gente diz? Ele fala hoje 450 palavras porque eu fiz esse procedimento. Aí eu posso garantir que a melhora se deve ao procedimento e não aos olhos azuis. Isso é falha no registro. A gente ainda faz registros muito qualitativos, muito abertos. Nós precisamos aprender a fazer registros mais quantitativos, baseados em dados. Se a gente não tem dado, a gente não consegue ver progresso, curvas, gráficos, tendência, acumulados, a gente não consegue ver essas médias. Isso é um problema para a gente que tem que provar que a gente é bom. Ninguém mais tem que provar que é bom. O que é bom é o procedimento. E para a gente mostrar que o procedimento é bom, a gente tem que registrar. E a gente, muitas vezes, agora melhorou bastante assim, ao longo do tempo, mas ainda entendemos que poderia ser melhor. Nós temos que cuidar das nossas condições éticas, da postura profissional, que a gente não precisa ficar falando muito, mas se está citado é porque ainda existe, né? Problemas, principalmente no modelo especialista. Qual é a chance de termos diz-que-me diz-que, brigaiada no português correto, egoísmo e chateação, quando a gente tem uma equipe num lugar só? Então, vamos imaginar, eu tenho um centro generalista, ou uma clínica generalista, ou uma escola onde a gente tem tudo, como tem nos Estados Unidos. E eu tenho uma mamãe que leva essa criança uma vez à Zona Norte, uma vez à Zona Sul, uma vez lá no centro, no outro dia em outra cidade. Cada especialista num lugar. A chance de dar errado é altíssima. Primeiro, porque a gente não sabe efeito do que a criança está melhorando. Depois, porque você quer juntar aquela com aquela, não pode. Não dá tempo, não consegue, nunca se juntam. Então, é um grande problema que envolve, inclusive, algumas questões de postura, que também não consigo falar muito sobre isso hoje.
Qualificação, então a gente não serve qualquer coisa, então a gente precisa oferecer oportunidades de qualificação para todas as pessoas que trabalham com autismo. E não adianta você falar, puxa, professora, eu fiz curso com você lá em 2000. Não se ensina mais o que a gente ensinava em 2000. Isso precisa ser constantemente renovado, porque de tempo em tempo as práticas mudam. Então, como muda a condição do autismo também. Então, não deixem de buscar a qualificação profissional, como que vocês estão fazendo hoje. Nós temos um problema que o custo do financiamento para a intervenção AB é muito cara. Vou dar um exemplo claro. Um pacote de intervenções e análise do comportamento, 24 horas semanais, custa para a família R$ 18.500. Pode custar R$ 18.000 por criança. Quem é que consegue pagar? Consegue, mas é muito caro. Então, para a gente conseguir dar conta disso, porque essa criança precisa de 24 horas de intervenção. Ou seja, todos os dias, o período da tarde inteira e mais 4 horas distribuídas, ou uma calibragem que o analista do comportamento vai fazer isso, que pode ser em casa, que pode incluir a escola. Esse financiamento, muitas vezes, não olha para isso, porque o custo é alto, então pagam menos. Pagando menos, faz com que eu não tenha profissional qualificado, que ele vai querer trabalhar em outro lugar, precisa trabalhar em outro lugar, não cabe aqui. Não cabendo aqui, eu tenho que reduzir o horário da criança. Ou pior, colocar 4 no mesmo horário. Porque aí vale a pena, porque você vai receber por 4 que você receberia em 30 minutos. Primeiro que é crime, depois porque não presta. Então, olha quantas coisas o século XXI veio trazer para a gente tentar resolver, né? É caro, realmente. Hoje, plano de saúde paga, mas existe um leilão, né? Tem acontecido muito leilão, e a avaliação que eu fiz existem planos que pagam de R$ 12 a hora a R$ 150 a hora. Então, é claro que se um médico pede uma carga intensiva, o plano vai mandar para onde ele pagaria menos. Então, existe toda uma movimentação aí daquela questão de monitoramento do que está sendo feito, porque às vezes é muito mais caro, a criança fica muito mais tempo em intervenção, a longo prazo ela é mais cara. É isso que a gente está tentando mostrar para os planos. Bom, pensar em vida adulta nem se fala, eles envelhecerem, a gente continua falando que a gente tem que falar da vida adulta, não falamos. Não falamos de vida em comunidade, falamos um pouquinho mais, hoje em dia, principalmente de residências. Não falamos de mercado de trabalho para TEA moderado e grave. TEA grave pode trabalhar, conheço várias pessoas com TEA severo em outros países que trabalham, ganham o seu dinheiro, ajudam na sua subsistência e moram em comunidade. Nós não estamos preparados para essa conversa, mas isso pode ser possível. E, para mim, a rede de apoio, que é uma das coisas mais importantes, nós temos que reduzir o nível de estresse das mães e nós temos que diminuir o índice de suicídio de mães de autistas. Isso significa que a gente precisa ter uma rede de apoio um pouco maior. O que costuma acontecer? Filhos únicos, cada vez mais filhos únicos. Pela chance da recorrência, que é altíssima em outros irmãos, pela idade e pelo medo. Não vou ter outro de jeito nenhum, né? Não quero saber, não sei o quê. E aí não tem irmão, porque quem tem irmão ainda vai, né? A gente ainda fala, querendo ou não, lá no fundo a mãe fala, tem alguém que pode, na minha ausência, cuidar. Mas com os filhos únicos chegando, quem cuida? A mãe fala, eu não posso morrer. Mãe de autista não pode morrer nem adoecer, gente. Tem que ficar sã e eterna. Porque muitas vezes não pode contar com ninguém. Então, onde está essa rede de apoio? É um problema. Historicamente, o que aconteceu? A gente aumentou o número de pessoas com autismo, eles ficaram mais visíveis, eles apareceram na vida da gente, teve que ter serviço. Por isso que teve uma explosão de serviços em autismo. Só hoje eu conversei com umas 4 pessoas. Falei, nossa, eu estou aqui porque eu vim para trabalhar numa clínica. Eu estou ali que agora estou numa clínica. Eu estou numa clínica, mas conta a clínica. Porque tem muita, e tem gente para isso. Tem crianças nascendo autistas cada vez mais. Esse número vai bombardear. Chegaram no top do índice da pessoa com deficiência. Já a inversão, né? DI, que era o maior, passa para baixo. Autismo está no topinho da pirâmide. É muita gente com autismo. Então, tem realmente a necessidade desses serviços. Sim. E aí, o que acontece?
Sem evidência, nós colocamos a pessoa em risco. Então, a gente já sabe que programas escolares, educacionais de uma forma geral, serviços que envolvam a pessoa com autismo, precisam estar baseados nas evidências para se mostrar eficiente. Porque se eu não tenho, eu estou colocando em risco a vida dessa pessoa. Assim como um remédio vencido. É assim que a gente analisa. Antes dos anos 2000, eu já estava aí na área, algumas pessoas daqui talvez também, a gente não sabia, a gente falava assim, é legal eu usar um desenho para ele mostrar o que ele quer. Mas não tinha nenhuma pesquisa que mostrasse isso de verdade, por mais que a gente, no dia a dia, informalmente, já tinha feito. Hoje a gente já sabe que tudo que a gente fazia, de uma certa forma, foi evidenciado pela pesquisa. Quem faz isso são as revisões sistemáticas. E o que acontece? Com o passar do tempo, de tempo em tempo, por exemplo, integração sensorial, terapia de integração sensorial, exclusivamente feitas por terapeutas ocupacionais. Ninguém vai se meter em fazer integração sensorial se não for terapeuta ocupacional. Não tínhamos evidência nível lá em cima até pouquíssimo tempo. Por mais que a gente falasse, putz, é muito legal a integração sensorial. O que a comunidade científica falava? Mas prova para mim. 1 ou 2 estudos não é suficiente para a comunidade científica. Comunicação alternativa, gente, PECs. Quantos anos se fala de PECs? Não tinha evidências científicas. Tinha, assim, é bom. Precisou de muito mais estudo para dizer que é bom. Então, hoje, a gente tem um corpo de práticas que funciona, mas amanhã pode ser que não seja. Pode ser que venha um outro modelo de comunicação alternativa que seja mais eficiente do que o próprio PECs, com todas as evidências que isso possa mostrar. Está pensando em PECs, né? Então, olha só. Olha como isso se justifica. Em 1990, eu vou me pôr aqui porque eu sou a presença viva disso. Em 90, eu já estudava e trabalhava com autismo. Tínhamos 11 estudos. Olha só o que é isso. Publicados, né, com o que funcionava para práticas baseadas em evidência. Por ano de publicação, a gente vai... quando é que a gente teve o estouro? Ontem. Ontem é que começou a subir, e falou, olha as evidências mostrando para a gente que a gente não tem mais como fugir. Antes a gente não tinha isso. Então, o que um profissional faz? Aplica as práticas baseadas em evidência. .com.br. Qualquer coisa fora disso não serve mais para nós. Talvez tínhamos uma serventia quando não éramos científicos, mas hoje nós precisamos mostrar que a gente sabe do que a gente está fazendo. Então, se eu falar para qualquer pessoa aqui, sei lá, vamos fazer... O que eu faço com o fulano está batendo a cabeça na parede, por exemplo? Eu vou dizer avaliação funcional e vamos usar DRI e DRO. Eu não preciso contar o que é DRI e DRO. Tem que ter obrigação de saber. Como é que eu vou selecionar se é O ou se é I? Alternativo ou incompatível? Reforço diferencial, gente, chama isso. Tá bom, prof, vou fazer isso. Se eu tiver que falar, pegue o João, isole-o, coloque ele numa situação, tire todos os reforçadores. A hora que emitir um comportamento incompatível, você reforça. Eu estou ensinando o procedimento. Isso é treinamento. Quando a gente vai para a supervisão, a gente teria que nos preocupar em já saber fazer essas práticas. Ninguém é obrigado a saber se não foi ensinado. Então, leiam, se não conhecem o documento, hoje é muito fácil de achar. Só escrever práticas baseadas em evidência e autismo que a gente chega lá. É o que a literatura aponta como eficiente. Muito bem. O que a gente tem que considerar? Vou passar brevemente sobre as 7 dimensões da aba, que eu acho que é importante vocês entenderem. Se a gente pensar em análise do comportamento aplicado, é uma ciência, né? A turma fala aba como se fosse um método, não é. A aba é uma ciência, como a psicologia é uma ciência, como a fonoaudiologia é uma ciência, como a odontologia é uma ciência, tá? Então, eu sou cientista aba. Não tem que ser psicólogo para trabalhar com isso. Eu posso ter um economista. Eu conheço um economista, um dos melhores aplicadores aba que eu já vi, um pai. Ele não é psicólogo. Ele poderia me ajudar muito numa situação, tá? A aba é uma ciência. O que a gente tem que pensar? O que eu estou oferecendo é necessário? O que eu estou oferecendo é prejudicial? Quer dizer, a aplicação de tudo isso busca um equilíbrio entre os repertórios que eu estou ensinando, porque às vezes eu estou ensinando muito uma coisa só,
em detrimento de outra coisa. O cara vai ser um excelente emparelhador de figuras, que para a gente não interessa muito. E estou esquecendo de ensinar algumas outras coisas. Quer dizer, aplicar os conceitos de uma forma que me diga quando eu dou alta. O cara vai ficar aqui para o resto da vida? Quando que eu me formo na PAI? Qual é a terminalidade desse tratamento? Quando que eu vou substituir ele aqui? Senão vai ficar uma demanda muito... Pensa, vai reprimir ali, vai começar a inflar, que é o que tem acontecido, começa todos os problemas das barreiras de novo. Esse é um princípio aplicado. O princípio comportamental, ele envolve sermos precisos, isso envolve dados e números, isso envolve que a gente tem que mensurar e quantificar qualquer comportamento. Como é que eu quantifico medo de escuro? Medo de escuro não é quantificado, porque medo de escuro não é um comportamento. Agora, se eu escolho quais comportamentos me colocam na condição de medo de escuro, por exemplo, deixar a luz acesa. Então, dormir de luz acesa é quantificável. Quantos dias você dormiu de luz acesa? Eu consigo medir. Que mais? Deixar uma vela. Também é quantificável. Agora, o medo a gente não mede. Então, medo não é comportamento, né? Então, o menino faz birra. Birra não é comportamento. Bater a cabeça no chão é comportamento, porque eu consigo medir. Então, tem várias questões comportamentais que a gente precisa transformar numa medida mensurável. Aí eu posso dizer se engordou ou emagreceu. Se a médica, hoje eu fui na médica, ela falou para mim assim, Maria Elisa, vamos pesar. E eu não contava com aquele momento. Aí eu falei para ela, tá bom. Eu falei, eu sei que eu estou muito maior do que eu estava da última vez que eu vim aqui. Ela falou, mas vamos ver. E eu só estava 4 quilos maior. Na minha cabeça, era 63 quilos a mais. É pouco, mas na somatória de 24 é muito. Mas na proporção do quanto eu achei que eu tinha engordado, fiquei feliz. Olha que maravilha. Então, isso ajuda a gente a saber que tratamento eu vou usar. O quanto eu estou medindo um comportamento, né? A habilidade comportamental nossa tem que demonstrar o que o sujeito faz, e nós temos que decompor em comportamentos mínimos. Então, falar abrangentemente não nos ajuda mais. Chegar para a mãe e falar, conversa com ele, porque hoje ele estava impossível. Panco de água amassou. A mãe não vai saber do que a gente está falando, por mais que ela entenda que, putz, aprontou, né? O que é que foi feito? Então, a gente decompõe isso para poder mudar cada um daqueles comportamentos. Na dimensão analítica, é aquele lance que eu falei para vocês. Como que eu provo que foi a minha intervenção que fez ele mudar? Como que eu digo que não foi o passeio no parque que ajudou? Ou as brincadeiras no final de semana, ou o catecismo? Nós temos que ter uma medida que estabeleça direta relação quais são as variáveis que controlaram o comportamento dele. Senão, você vai tomar os louros da glória, às vezes... Você não. Quem não está aqui, e que às vezes não sabe trabalhar, às vezes leva o louro da glória porque é legal. E ninguém tem que ser amigo do terapeuta. E por quê? Porque existem terapeutas, isso é ético da bioética. Existem terapeutas, eu tenho certeza que vocês conhecem esse tipo. É aquele tipo que seduz a mãe, para a mãe gostar da pessoa, e aí eu posso ser ruim. Eu posso ser um mau terapeuta, eu posso não saber nada de autismo, mas eu sou tão legal, eu sou muito bacana, eu levo ele embora às vezes. Eu falo, pai, pode deixar ele que eu cuido aqui um pouquinho para você, pode ir no supermercado, eu fico com ele um pouco. Então, esses limites que são do código de postura, e a análise do comportamento tem uma rigidez, inclusive, para esse código de postura, que às vezes as pessoas entendem o analista do comportamento como um secão, como um durão. Né? Nós vamos atendimento domiciliar, não posso comer nada que a mãe me ofereça. Pô, mas toma um cafezinho. Obrigada. Não sou amiga da mãe ali. Sou terapeuta do filho. Então, existe um limite nisso tudo. Né? E isso envolve a gente neutralizar, inclusive, isso aqui, ó, para a gente não amarrar a mãe, para ela se sentir livre para tirar daqui quando ela quiser. Não porque não gosta mais de mim. E aí não fica uma questão que a gente não possa controlar. Né? Nós temos uma dimensão tecnológica, onde a gente desenha os procedimentos. Desenhar não
desenhar, mas delinear o que nós vamos fazer. O leitor treinado pode replicar o procedimento, e vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma criança, por exemplo, sei lá na Pai de Pirassununga, e ela vem para a Gláucia aqui na Pai de Limeira. Com o delineamento experimental que eu vou mandar para a Gláucia, qualquer um toca o barco do ponto que eu parei. Porque está delineado quais são os procedimentos que a Pai de Limeira vai ter que fazer com esse cara. Não tem que começar, não tem que mandar sair um relatório do semestre, não, é pontual. A Pai de Limeira, Joãozinho foi transferido da Pai de Pirassununga. Tá bom? Tá bom. Estávamos fazendo isso, com esse procedimento, com tantas tentativas, com tal critério de aquisição, previsão de aprender em tantos meses. Quem pega, vai. É igual pedreiro. Se o pedreiro fala para você assim, vamos ter que derrubar tudo que estava sendo feito atrás, talvez não estivesse prestando. É um problema, mas é possível a gente resolver fazer, aprender a fazer isso, né? Beleza. Gasto um tempo aqui, sem querer me delongar muito, que ainda tem chão aqui. Nós temos um grande problema conceitual, sabe? Por exemplo, porque aquilo que eu chamo de reforço, você pode chamar de chantagem. O conceito de linguagem para a aba não é o mesmo conceito de linguagem para a neuropsicologia. O conceito de inteligência para a aba não é o mesmo conceito de inteligência da cognitivo, por exemplo. E aí a gente está falando de duas filosofias diferentes. Então, se a gente coloca, ele tem um QI muito abaixo, tal, a aba não trabalha com esse conceito. Então, eu vou dizer, não sei te dizer. Não posso te dizer, porque a gente não trabalha com esse conceito. Então, quando a gente diz, vamos reforçar de tanto em tanto tempo, usando tal coisa, todo mundo tem que entender o conceito de reforço, que não é um conceito de prêmio. Então, premiação não é reforçamento. É outro conceito. Mas a turma traz, lá do padre José de Anchieta, uma história de entender que os bons comportamentos merecem um espelhinho. É errado? Não, porque Skinner falou isso. Mas na aplicação do dia a dia, quer ver uma que mostra uma diferença conceitual? Algumas crianças precisam de um objeto de transição. Isso não é frescura. É um item físico que a criança leva, sei lá, esse copo, um bichinho, o que não é brinquedo. O objeto de transição não tem a função de brincar. O objeto de transição tem a função de carregar um item. Por quê? Arbitrário, pela rigidez. Aí a gente diz para a escola, ele vai levar o saquinho de feijão, com feijão dentro, tá bom? A escola fala, não, só sexta-feira. De sexta pode, porque os outros vão querer levar brinquedo. Problema dos outros. Se é direito do cara levar um caminhãozinho, porque não é brinquedo, já é transição, ele vai levar. Mas e se o Gabriel quiser levar? Como é que eu vou falar para a mãe do Gabriel? Simplesmente assim, o Gabriel não tem autismo, o Bernardo tem. Então, o Bernardo precisa de algumas coisas que o Gabriel não. Você vai falar para o Gabriel assim, não, tá bem, filho, você não vai levar, não. Aí você se cuida do Gabriel se ele gritar. Bernardo precisa do objeto de transição. Esse é um problema de conceito. Porque se eu tenho um conceito em análise do comportamento do que é um objeto de transição, a escola tem que ter o mesmo conceito. Senão, vai virar o perrengue que a gente teve no tempo, no mundo, né? Uma outra coisa que é dimensão da análise do comportamento para autismo, o cara tem que aprender, porque isso que a gente vai ensinar vai valer a pena em outro lugar, senão não tem razão a gente ensinar. Qualquer coisa que a gente vai ensinar tem que prestar para algum lugar e para algum momento da vida. Da mesma forma, não se ensina o que não presta. Exemplo, esses dias chegou uma pessoa e falou para a gente assim, nós estamos ensinando ele a fazer xixi, fora da fralda, no ralo do box. Porque é mais fácil. Dali já está no banho. 2 problemas. Não se condiciona xixi com banho. Nenhuma evacuação, nenhuma eliminação de esfíncter, não se associa com isso. Isso é clássico em análise de comportamento. Não se dá banho depois que faz isso. E eu vou ensinar o cara justamente dentro do box. Aí a escola chega para mim e fala assim, não tem chuveiro aqui. É um negocinho lá, né?
uma brinquedoteca. Eu não posso dar banho no menino. Eu falei, você não vai dar, não. De onde saiu isso? Não, vamos ensinar o que não presta. E depois, para eu tirar isso, é um grande problema. Quer ver um outro problema? A mãe fala assim, está tão calor, só no meu quarto é ar-condicionado, só com o cara lá para dormir no meinho. Nunca mais eu tiro, dependendo do tipo de autismo. Mais fácil você investir num ar-condicionado para outro quarto. Um ventilador, janela aberta, o que seja. Nunca você vai ensinar um comportamento que você vai ter dificuldade para tirar depois. Por isso, não bebam e não fumem. Porque aí começam todos os problemas de adicção. É esse princípio aqui, tá? E tem que durar, né, gente? O que a gente ensina tem que durar. Se o cara aprendeu no primeiro mês e esqueceu no segundo, não aprendeu. Tem que funcionar. Na prática que você ensina, a sua intervenção tem que funcionar e tem que ser a melhor do mundo. Que hoje o nível de concorrência é super alto. A qualquer momento a gente pode ter evasão, seja de escola, seja de clínica, porque tem um lugar mais novo, mais moderno. Ó, se a criança não aprende, modifica o procedimento. A maravilha está no procedimento. Então, o que a literatura sugere como eficiente? O que presta? Presta diagnóstico precoce, presta intervenção comportamental baseada em aba, ensino estruturado. Um nome para isso é TEACH. TEACH é um nome batizado para isso. Com direitos autorais, etc. Até que eu não cito o nome de nenhum método aqui. Estou citando a ciência, né, que pressupõe tudo isso. Sugerimos inclusão em escola comum, cada dia mais entendendo que isso pode ser possível, com todas as ramificações que viriam aqui, que a gente também não vai discutir nesse momento. Apoios e ajustes curriculares, instrução individualizada 1 para 1. Percebam que o 5 e o 6 conversam. Se eu quero ensinar, existe um princípio comportamental, um procedimento em aba, que se chama ensino sem erro. E a gente pode ter problema aqui lá no conceitual. A aba trabalha com procedimentos de ensino sem erro. Isso significa o quê? Errar não presta em autismo. Porque a história de reforçamento de erros é tão grande que o cara é reforçado por errar e erra como se fosse certo. Isso se chama herança de condicionamento. Faz parte do comportamento de animais, nem só de seres humanos. Muitas espécies animais também aprendem dessa forma, né? A mamãe vai lá e não deixa o passarinho cair. Ela segura antes. A mamãe vai lá com a boquinha dela, com o biquinho dela e coloca a minhoquinha dentro do biquinho do passarinho. Porque o passarinho não sabe voar ainda. Por que eu vou exigir que o menino faça uma determinada coisa se ele não tem habilidade para isso ainda? Isso se chama ensino sem erro. E aqui entra níveis de ajuda. Ajuda, desde ajuda física, até o cara não precisar mais de ajuda, até a ajuda visual, que é a mais disponível no ambiente para gente. Fazer com que ele seja melhor. Qual é a razão de não querermos que os nossos filhos sejam melhores do que são? Eu prefiro dar um chazinho para ele, prefiro dar lá um calmã para ele dormir melhor. Não vai dormir, tem cérebro que não vai dormir com calmã. Você pode pôr um monte de óleo no nariz dele, não vai dormir. Precisa tomar medida, porque o autismo está no cérebro, não está na alma, não está no espírito, não está nem... Está no cérebro. E muitas vezes o cérebro adoece como o intestino adoece. É um órgão do corpo. Então não cabe esse discurso de que para o cérebro eu não vou medicar, mas para a garganta eu tenho que dar antibiótico. Porque está com muita febre. É a mesma situação. Só que falando em psicotrópico, eu entendo que impacta mais. Parece que é remédio de gente doida. Pensar em remédio psiquiátrico talvez impeça a gente, muitas vezes, de pensar com mais neutralidade do que se estivermos pensando em antitérmico, que é um remédio, como qualquer outro. Entendo, mas uma estratégia de convencimento talvez possa fazer a vida dessa criança mudar, se a gente tiver um médico que nos ajude nisso. Nós temos que pensar em como reduzir o impacto do autismo na vida dessa pessoa quando ela crescer.
nós temos que ter intervenção 100% baseada em evidência. Outro dia eu ouvi uma pessoa falar assim, professora, eu vi um método, um negócio lá que inventaram, que a gente ensina a criança com um aparelho que uma pessoa inventou, que é o tipo de um copo. Sabe, antigamente a gente brincava disso, é um copo com fio no meio, que um escutava, o outro também. É um megafono, não sei lá o quê. Gente, aquilo é totalmente invenção do quintal da casa da moça. Mas ela vende isso como se com aquilo amplificasse. Nada vai amplificar. A pai queria comprar. Eu falei, não compre bem, porque não vai fazer, não vai funcionar. Quer ensinar comunicação? Tem essas técnicas aqui que são baseadas em evidência. Cuidado com essas coisas que a gente vai comprando muito, assim, porque é moderno. Às vezes não tem evidência, às vezes não. Muitas vezes não tem evidência. Não tratamos os adultos como crianças, né? Então, programação adequada para a idade, principalmente para adultos. Hoje, isso chama capacitismo. Antigamente, a gente falava, ai, que feio, né? Você vai pôr o menino dentro do carrossel, você vai andar no trenzinho, com o pessoal lá daquela oficina lá, terapeuta, todos 30 anos, 40 anos, e trenzinho vestido de bozo. É muito feio. Sempre falamos isso na história da educação especial. Hoje, isso tem um nome que alguém batizou de capacitismo. A gente não vai negar quantos anos essa pessoa viveu. Por mais que você fale para mim, mas a idade mental dele, já disse que isso é um conceito que a aba não leva em conta, mas ele pensa como um cara de 3, no fundo ele gosta de estar... Mas ele viveu 39 anos, tem cara de 39 anos. Então, a gente adequar a programação para qualquer idade, né? Nem preciso mais falar que hoje a gente tem aí que seguir na garantia dos direitos, quaisquer que forem, e a pessoa com autismo tem os mesmos direitos de qualquer pessoa com deficiência, qualquer outra deficiência, né? Então, nós temos que correr atrás disso também. A excelência dos profissionais, para colocar aí como válidos os nossos princípios morais, principalmente imparcialidade. Eu não atendo ele não, porque a mulher dele casou com o meu ex-namorado. Problema seu. Eu não atendo ele. Eu não gosto de atender ele, porque na igreja, fulano, problema seu. Nós temos que ser imparciais e ter critério, muitas vezes, para dizer, não tenho condições de atender. E isso começa num filtro, que é a primeira coisa que um serviço tem que responder. Essa criança é para mim? Eu atendo isso? Às vezes eu vejo no Instagram, nessas redes sociais, cartão de profissionais. Aí a pessoa põe assim, fulana de tal psicólogo, por exemplo, ou psicopedagogo, ou fono, o que for. Fulana, atendo síndrome de Down, dislexia, autismo, problemas motores, dificuldades escolares. Eu falei, nunca vá nessa pessoa. É impossível uma pessoa dar conta de atender para cada uma daquelas coisas um pacote com pelo menos 25 evidências. Eu desafio qualquer pessoa a fazer, num dia, um atendimento para cada uma dessas crianças, oferecendo para cada um Down, depois veio um surdo, depois veio um disléxico, depois veio 2 com dificuldade de atraso na aprendizagem e terminou com um autista. Eu desafio essa pessoa a me mostrar 6 planejamentos, com 6 práticas, com 6 grupos. Não consegue, não dá. Tem que ser especialista, graças a Deus. O que eu sugiro? Existe um funil, esse funil vai me dizer, eu atendo? Então, eu tenho uma clínica impressionante, com 15 terapeutas. ABA. E eu fico lá na supervisão, faço avaliação. Se chega uma criança para mim, e a mãe fala assim, o pai morreu, como aconteceu recentemente, sofremos um acidente, o pai morreu, ele está muito deprimido. Eu não trabalho com deprimido, eu não sei trabalhar com depressão. Não faço ideia de quais são as práticas que faz com depressão. Eu sou psicóloga, mas eu não sei trabalhar com depressão. Eu falo, não é a minha clientela, eu já tiro no funil. Eu não vou continuar o processo de avaliação, depois diferencial, planejamento, até chegar na terapia. Para ali, fala, não atendemos, encaminhamos para um colega. Chega uma pessoa para mim lá e fala assim, o médico falou que é autismo, mas eu acho que é só uma TDAH. Pode vir.
que a chance do filho ser autista é muito maior do que ser TDAH. Quando chega para mim assim, já tenho certeza que não é o TDAH, é o autismo. Senão a mãe não ia ficar encanada com esse negócio. Ninguém ia mandar para diagnóstico diferencial. Então, façam esse exercício. Quem é a minha clientela? Quem é que eu atendo? Eu tenho subsídios para atender que tipo de criança? Com base em quais práticas? Aí a gente oferta o serviço. É um grande problema a gente divulgar, e até feio, hein, na comunidade científica, que se atende qualquer tipo de pessoa. Não se faz mais isso hoje. Escolha um nicho, que aí eu garanto que você vai, inclusive, ser mais especialista e mais... Vão procurar você, porque você faz alongamentos de cílios melhor do que quem faz todo o pacote de estética, uma única pessoa, né? Tenho certeza que você faz isso também. Sim, o que a gente vai esperar para os próximos anos, antes da gente acabar? Que tudo isso a gente tente resolver. Não sei se a gente vai resolver tudo. Eu acho que não, eu estou esperando bastante tempo muitas coisas dessas serem resolvidas, mas tem uma grande coisa, uma contribuição muito grande que a ciência trouxe para a gente, que chama pesquisa. Então, a pesquisa me ajudou, eu enquanto profissional, e ajuda a gente a selecionar o que melhor fazer. E ter humildade para dizer, não sei o que vou fazer. Nós tivemos um caso recentemente que eu precisei, olha, eu tenho muita experiência, mas não sei tudo. Eu tive que fazer a minha supervisão, que eu faço toda semana. Eu falei assim, professora, me ajuda, porque eu não sei o que fazer com esse menino. Um menino que provoca o vômito a cada 10 minutos. Ele tem todo um estrago já aqui, porque ele tem muita acidez, e ele, para fugir de demanda, ele vomita. Tive um caso parecido muitos anos atrás na PAI, mas é um adulto muito severo de autismo, que a qualquer coisa que se fale, se você falar para ele, fulano, espera, começa, parece posso falar isso, mas começa a vazar um líquido amarelo. Ele fica assim, ó. Isso afasta a gente. Quem quer pôr a mão nisso? Ninguém quer pôr a mão nisso. E eu chegar para uma terapeuta e falar, faz de conta que não está acontecendo nada. O menino babando, caiu em pedaço de macarrão, está ali, e a vida continua. Você tem que ter muita estrutura. Você suportar o cheiro, a consistência, nananã, até entender que aquilo é fuga de demanda. E se é fuga de demanda, é a demanda que tem que mudar. Se ele usa isso, aprendeu, na verdade, é um treino. Ele aprendeu que isso afasta a pessoa, a gente tira, vai, fulano vomitando. A demanda tem que mudar, então não esquece o vômito. Pensa na tarefa, muda a tarefa. A chance de não valer a pena mais vomitar, porque não vai ter valor, é muito... Mas até eu pensar nisso, falei, gente, por que acontece isso? Já levamos no gastro, levamos não sei aonde, tem uma úlcerazinha, tem uma coisa orgânica de verdade que é mais fácil para ele fazer isso. Mas eu não sei tudo também. Na verdade, eu pirei até conseguir achar um núcleo para resolver isso. Então, eu espero que a gente continue tendo evidências naquilo que a gente quer ver. Eu espero de verdade que os serviços para autismo sejam melhores. Eu espero que nesses serviços incluam um diagnóstico mais rápido e que a gente tenha mais chances de dar para essas pessoas as oportunidades para os comportamentos mudarem. Quando isso vai acontecer, juro para vocês que eu também não sei. Mas acho que se a gente junto está discutindo isso, a probabilidade da gente conseguir isso mais rápido é muito maior. Lamento que muita gente não pôde estar aqui para ouvir. Porque, às vezes, quem precisava estar ouvindo não pôde vir. Ou talvez não quisesse vir. O que, para mim, é muito mais grave e o que deixa vocês num lugar no pódio muito maior do que os ausentes. Então, eu estou à disposição. Esse aqui é o meu Instagram pessoal. Se vocês tiverem interesse, eu sempre estou lá olhando. Esse é o telefone da clínica, onde eu estou todos os dias. E eu estou muito contente de poder estar aqui, rever algumas pessoas. Acho que muita gente sabe que eu trabalhei aqui na Einstein muitos anos, no curso de psicologia. Viajava todos os dias para Limeira. Meu irmão trabalha aqui na Câmara. Então, assim, eu tenho um grande apreço pela cidade de Limeira e por tudo que ela fez por mim. Então, muito obrigada. Feliz de ver muitos alunos aqui, muitas pessoas que me acompanharam. Obrigada ao meu pai, que veio junto, para eu não dirigir sozinha. Pai é pai. Está aqui. E estou super às ordens. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, pelo apoio técnico aqui, todo mundo. Então, boa noite. Estou à disposição. Tem pergunta, não tem?
Tem pergunta? Eu deixei um tempinho se tivesse pergunta. Se não tiver, a gente encerra agora. A gente tem 10 minutinhos só. Alguém quer perguntar? Quer perguntar? Alô? Professora, parabéns pela palestra. Aprendemos muito hoje. Só que eu gostaria que a senhora explicasse o item 24 que passou, Puta, cara, vou ficar devendo. Me fala qual que é é. a previsão de alta com base em critérios. Aham. A senhora pode explicar, Posso? por Como favor? é que você vai definir até quando você vai ficar com essa pessoa? Partindo do pressuposto que o autismo nunca vai sumir, nasceu e vai morrer com autismo, o que é que define até quando ele fica em seu serviço? Não tenho essa resposta. Tem algumas possibilidades. A partir do momento que ele adquirir todas as habilidades adaptativas para autonomia, eu posso liberar ele desse serviço. E talvez ele tenha benefícios em outro serviço. Não sei o que teria no município que você está considerando. Pirassununga, por exemplo, não tem. Então, a gente acabou ficando com esse cara. Então, assim, ele está aqui, envelheceu, veio para essa sala, envelheceu, veio para essa sala, envelheceu, veio para essa sala, e acabou naquela sala. Vai embora quando? Morto. E é assim. Ou quando a mãe, a avó, a irmã, fala assim, não deu o tempo dele aqui, não dá mais. Plano de saúde pede revisão sistemático de 6 em 6 meses, porque quer que libere a fila. Quando que eu libero? Alguns lugares, se vocês conhecem o VibMap é um instrumento de avaliação comportamental, muitas clínicas colocam, quando atingir 90% do nível 3 totalmente colocado, ele está bem. Então, ele pode sair desse serviço e ir para outro. Então, é uma definição de algum critério para que possa escoar mais e oferecer oportunidades a essa pessoa receber benefício de algum outro serviço. Não sei te dizer quando e como, porque a gente não fez isso ainda. Estamos experimentando algumas coisas. Porque aí é sacanagem, porque, no fundo, você fala, tem coisas a serem feitas, por outro, tem um cara com 0 habilidade que poderia estar recebendo nesse lugar, principalmente se eu não tenho muita gente para atender. Então, nós temos que discutir isso aí. Já que você falou, não tem prazo para liberar essa pessoa, não seria interessante, necessário, na verdade, abrir um programa para capacitar essas pessoas para o mercado de trabalho? Totalmente. Que hoje eu busco isso para o meu filho e não tem? Sim. Será que eles só vão olhar a vida inteira para o bebê e para os adultos? Exatamente, concordo muito. Eles não morrem, eles vivem. Concordo muito. Hoje eu estava vendo uma moça, eu não vou me lembrar onde, que vai passando e a gente esquece de salvar. Em São Paulo, um programa para isso. Pega o cara, como eu disse, meninos graves americanos que trabalham lindamente. E a gente não tem muito isso. A gente espera que, politicamente, a gente tenha um pouco mais de olhar para isso. Mas, se nós não contarmos com as mães, nada vai para frente. As mães enlouquecem, mas são as mães que resolverão. Gente, pode olhar, qualquer movimento ligado à educação especializada só começou por causa de uma mãe. Nenhum outro. Então, está na sua mão também, nos ajudar a fazer isso. Lucas, por que você quer trabalhar? Cara, eu vou comprar um Corsa branco, da versão Premium, motor 1.4. Ai, que amor. Então, vamos contribuir para o Corsa branco chegar mais rápido para o Lucas. Precisamos pensar. Ô, Lucas, o dia que você comprar seu Corsa branco, você me avisa. Tá bom. Tá bom. O que ele falou? Eu não ouvi. Tá bom. Concordo muito. Não, e, assim, lamento não ter o que falar para você. Não tenho o que falar para você. Eu sei. Eu sei. Mas existe uma movimentação individual de cada mãe nesse pensamento. Talvez, acho que você vai concordar comigo, e quem é mãe que está aqui também vai. Mesmo no movimento de mães, tem brigaiada. Mesmo entre as mães, vai falar, aqui, eu quero fazer reunião aqui. Não, quero fazer ali. Não, vou fazer reunião lá. Não. Gente, umas coisas que onde tem gente vai acontecer isso. Mas em movimentos filantrópicos e ativistas, eu tenho visto muito isso.
interesses um pouco diferentes, tal. Então, eu só lamento, porque eu também não tenho como te ajudar, infelizmente. Tudo bem? Acho que tudo bem. Bom, super as ordens. Se alguém não quiser, não quis se expor, pode me chamar no WhatsApp. Agora nós vamos pegar a estrada. Desejo assim um excelente final de mês para todo mundo. Muito obrigado por estarem aqui. Estou super às ordens. Tá bem? Valeu. Maria Elisa, a Câmara Municipal e a Prefeitura agradecem por excelente palestra. Ao público que está aqui conosco, vocês viram, coisas acontecem e nós tentamos resolver, né? Nem sempre dá certo. Nós queremos informar agora que vocês receberão o seu certificado pelo e-mail, tá? E nos acompanhem pela rede social, @Câmara de Limeira. Agora nós queremos chamar a Benê para vir aqui à frente. E antes de terminarmos, nós vamos tirar a nossa foto, tá? Então, primeiro a Benê vai falar aqui, e daí depois nós vamos tirar a nossa foto. Agradeço a presença de todos, novamente. Obrigada. Fui escolhida para entregar um mimo, professora. Quero agradecer assim, muito, 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 tá? De você ter aceitado. Foi muito bom. Eu acho que a gente acrescentou muito na nossa vida aqui, né? Nos atualizando, a gente precisa mesmo estar atualizando. Eu fiz curso, né, lá em 2000 e tralalá, né? Mas eu tenho buscado sempre aqui, estar me atualizando, estou buscando sempre fazendo cursos, né? E precisamos fazer, né, uns novos cursos, oferecer para a gente, né, para nos atualizar ainda mais. Não é, pessoal? Precisamos de cursos aí, mais cursos para a gente se atualizar. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente, que aceitaram aí o convite. Obrigada novamente à Escola Legislativa, ao irmão da Maria Elisa, que deu uma força para a gente, né? Que ajudou bastante, Robinho, pela parceria. E a todos vocês, uma boa noite, muito obrigada. E aguardem aí que nós vamos fazer uma foto, né? Um mimo para a professora.